Eu falo a vocês em nome de Deus, que é todo-poderoso, que merece todo o nosso amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, por favor. Ouça, Israel. Nosso Deus é o único Deus. Javé é nosso Deus. Portanto, ame a Javé, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Esse mandamento é normalmente chamado de Shema Israel, que significa literalmente ouça Israel. As primeiras palavras do texto, ouça Israel. Ele está no coração e na essência da religião judaica e é tido como uma vontade central de Deus nas suas vidas. Os judeus praticantes recitam esse mandamento 2 vezes por dia. Há aqueles, inclusive, que em referência ao texto que vem logo a seguir, que a gente ouviu hoje, eles colocam esse texto, o Shema Israel, em pergaminhos, dentro de uma caixinha e colocam no umbral da porta, nos batentes, e também amarrado nos pulsos e na cabeça. Em atenção ao texto que vai dizer mais adiante: você também as amarrará em sua mão como sinal, elas serão com faixa entre os seus olhos, você as escreverá nos batentes de sua casa e nas portas da cidade. Foi um mandamento muito importante. E nós, como cristãos, nós herdamos esse mandamento como sinal da nossa fé também. Mas será que nós temos consciência do que isso significa? O que seria amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força? Na nossa vida contemporânea, a palavra todo é algo praticamente impossível de ser vivido. Nós somos sempre obrigados a viver de modo multitarefa. Estamos sempre fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. O mercado de trabalho demanda toda sorte de qualificações estapafúrdias para um cargo que muitas vezes paga pouco mais que o salário mínimo. Nós temos que conciliar casa, trabalho, amigos, família, com telefones celulares, redes sociais, computadores e outras ferramentas. Quantas vezes nós já estivemos nesta situação? Sim, foi. Tudo bem? A nossa vida é assim. Nós fazemos 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Nós andamos na rua com um telefone, cabeça para baixo. Então é muito difícil para nós, na atual circunstância que a gente vive, até entender o que significa todo, porque a gente não vive nada com todo, a gente vive tudo com partes. A gente quer concatenar as coisas que não batem ao mesmo tempo e viver as coisas todas ao mesmo tempo. Eu falo com alguém no telefone, eu dou um tchau para o outro, eu abro o livro para fazer uma anotação e estou com o computador aberto, carregando e-mail, com a televisão ligada. A televisão tem o rádio ligado. Não dá para a gente somente ler um livro, ou tirar uma soneca, ou passar umas 2 horas batendo papo com os amigos no bar. Tudo tem que ser rápido. Estamos escrevendo um e-mail, e vendo um relatório, e varrendo a casa, ou tomando banho, e ouvindo a música, e conversando pelo telefone e viva voz, ou andando para a rua, e mandando um SMS, e espiando a condução que vai passar ali, que eu tenho que fazer um sinal, e se eu perder essa condução, mesmo que outra apareça 5 minutos depois, eu vou ficar revoltadíssimo. Eu sei, isso acontece comigo todo dia de manhã. Eu vejo o ônibus lá 2 quarteirões abaixo. Que droga esse ônibus, perdi. Corro que louco, né? Vai passar o ônibus. Vai passar um outro
quando a gente não consegue conciliar isso tudo. E aí nós não paramos. Enquanto o nosso cérebro vai dando tranco, enquanto a gente não cai numa crise depressiva, nós seguimos adiante nessa vida, empilhando atribuições uma em cima das outras, trancadamente. Enquanto isso, os nossos entes queridos e as coisas que são queridas da gente acabam recebendo a atenção que é devida. Pior que não receber atenção, recebem e não recebem. Recebem parte, que eu acho ainda mais cruel do que não receber. Como é que a gente consegue se dedicar por inteiro a qualquer coisa, seja demandas do dia a dia, não nos dão tempo nem para parar, para refletir isso na péssima qualidade de vida que nós temos? Vários estudiosos das escrituras judaicas asseguram que o sentido do verbo amar nesse mandamento difere um pouco dessa versão romântica que a gente criou no imaginário coletivo. É o amor passional, o amor romântico, o amor de Jesus, como eu te amo, como te desejo, quero para ti. Não, esse amor que eles falam, amar a Deus, é um pouco diferente. Quando esse mandamento é colocado ao povo de Israel, ele era colocado em contraposição, ou seja, ele era colocado para fazer frente a mandamentos semelhantes que outros povos da época tinham. Eles tinham contratos similares, contratos do mesmo tipo. Eu tenho que obedecer a um determinado rei. Se na época, em boa parte daqueles povos, o rei tinha um papel divino ou semi-divino. Então eles tinham um contrato de obediência com o rei. Em Israel não, eles tinham um contrato de obediência com Deus. E não era só de obediência, não era só submissão, era também um contrato de confiança. Assim, amar a Deus não significa depositar nossa confiança inteiramente, não significa somente obedecer, mas também depositar a nossa confiança inteiramente nos seus desígnios. Significa confiar nas promessas de Deus. E aí eu sugiro que a gente faça um teste um dia desses. Desliga a TV, desliga o telefone, saia de casa, vá para um lugar bem tranquilo, feche os olhos e só pense assim: Senhor, eu confio em Ti. Mas eu não consigo nem pensar isso. Não tem problema, não tira nada. Feche apenas os olhos e busque sentir o seu coração batendo no ritmo do universo. É aí que está essa confiança da entrega total a Deus. É aí que está o que a gente conhece no Velho Testamento como Shalom, como essa paz que transcende o entendimento. Mas não para aí, confiar é só uma parte do sentido desse amor. Esse amor também é submissão. Uma submissão que, como tudo no reino de Deus, inverte a lógica da palavra. Quando a gente pensa em submissão, a gente pensa em escravos sendo chicoteados, fazendo ordens a contragosto. Mas não, a submissão na visão de Deus é uma submissão que liberta. Não é como aqueles povos que se submetiam ao soberano, seguindo ordens estapafúrdias e trabalhando como escravos. Não é isso. Trata-se de uma submissão à justiça divina. É um comprometimento que a gente faz com os valores da justiça, esses valores que permeiam o reino de Deus para nós e para o mundo. Esses valores de não tolerar a desigualdade, de não tolerar os vícios, não tolerar tudo que separa o ser humano de Deus. Todos esses problemas que nós vemos por aí. Quando nós nos submetemos a Deus e nos comprometemos com essa justiça, a coisa se inverte. Além da gente confiar nele, ele confia na gente, como agente da sua vontade. Ou seja, uma confiança mútua. Amar a Deus, então, pressupõe que nós confiamos nele e que nós temos a Deus a possibilidade de depositar sua confiança em nós, para que nós venhamos a fazer o trabalho de pacificação e de transformação deste mundo. E Jesus, como Filho de Deus, ele viveu assim.
A prova disso é que tem esse doutor da lei. Ele conhecia a lei, ele sabia o que era. Mas ele pensou assim: eu vou pegar esse cara está aparecendo nesse povo todo aí, como um grande mestre. Eu vou fazer uma pergunta para ele, ele não vai saber responder a minha pergunta, eu vou expor as autoridades, ele vai ser preso, etc. Acabou ele sendo preso, condenado, morto pelas autoridades, mas não foi por isso. Aquele homem não queria ter qualquer tipo de ensinamento de Jesus. Ele queria derrubar Jesus, encontrar alguma falha na linha de raciocínio para ir criticar. Assim, quando ele se achega a Jesus, perguntando: qual é o primeiro mandamento? Ele não queria obter uma fonte de informação valiosa. Ele queria encontrar uma contradição no discurso de Cristo. Queria mostrar que Jesus não passava de um usurpador e que não tinha conhecimento da lei. Só que ele não conseguiu. A resposta de Jesus foi completa. Aliás, eu acho que ela foi mais que completa. Porque ele não somente falou do primeiro mandamento, como ele apresentou um complemento que serve de chave interpretativa do primeiro mandamento. Assim, desse modo, Jesus recapitulou aquilo que a gente falou: chamar Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu ser, etc. Mas aí também mostrou uma aplicação direta daquilo ali, porque o povo não entendia que não vivia aquilo. Eles achavam que amar Deus era chegar no templo e sentir os pés do altar e falar assim: Senhor, como eu te amo. E não viviam aquele amor. Saíam do templo, voltavam à sua vida, ou então chegaram assim: eu comprei um cordeiro para sacrificar. E quando ali só deram um pássaro. Eu comprei um cordeiro para matar. Veja só, eu tenho espaço especial para mim, porque eu tenho mais. E aí Jesus complementa esse mandamento e diz assim: o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento mais importante que esses dois. Assim, essa resposta que Jesus dá, ela toma um sentido mais concreto do mandamento de amar a Deus, mostrando a natureza dinâmica do chamado de Deus. Ele não chama para a gente ficar parado, ele chama para a gente fazer alguma coisa. E esses dois mandamentos eles são chamados de sumário da lei. Por quê? O que é um sumário? O que é um sumário na frente de um livro? Ele tem mais ou menos ali um conteúdo do livro resumido. Isso é o conteúdo do viver cristão, o conteúdo da lei, não resumido ali. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, é sinal de que verdadeiramente amamos o nosso próximo, que é a criação de Deus. Se nós verdadeiramente amamos o nosso próximo, então é certo que nós estamos amando a Deus. Isso quer dizer que a confiança em Deus e a submissão à sua justiça só se efetivam quando nós nos manifestamos no serviço a toda a criação de Deus. Não é possível confiar em Deus, nem tampouco é possível dizer que se quer submeter-se aos valores da paz, da justiça de Deus, da reconciliação, da fraternidade, se nós não sabemos amar o nosso próximo. E aí nós precisamos também enxergar a palavra amar no contexto da época. Será que amar é chegar: eu te amo, dar um abraço, dar um beijo? Não, amar vai no contexto de submissão e de confiança também. Amar envolve um trabalho que às vezes é muito difícil a gente confiar no potencial de regeneração do ser humano. Não significa a gente ser idiota ou bobo, mas significa a gente sempre pensar que aquele ser humano tem algum valor. Mas também significa uma autodoação. Essa submissão é esse doar-se por completo, é submeter-se ao serviço de quem precisa do nosso serviço. Assim, esse sacrifício de amor que nós somos chamados a fazer não é um sacrifício de sangue para imitar Jesus. Não é um sacrifício de aparência que a gente faz para mostrar que é muito bom para os outros. Nada disso é necessário. O que se pede a nós é assim, um sacrifício de viver e de amar plenamente. Só isso já é muito difícil. E vai envolver o sacrifício de alguns dos nossos interesses para que se tenha maior
Seguir o caminho de Cristo nos encoraja a sermos comprometidos com a abundância de vida para os outros e para nós mesmos, ainda que nós tenhamos que ceder um pouco dos nossos prazeres. Ou seja, nós precisamos viver numa equação em que eu, meu próximo e Deus fiquem em equilíbrio. É quase uma fórmula aqui. Conforme nós dizemos em muitas orações nossas, nós oferecemos nossas vidas em gratidão a Deus. Ora, se nós resolvemos fazer isso, realmente é sinal que nós estamos querendo ao menos oferecer a Deus um mundo mais bonito. Mas eu confesso que é muito estranho falar de amor ao próximo, como a si mesmo, numa época em que nós nos amamos muito pouco. E aí nós montamos esse drama da contemporaneidade com essa loucura de nos colocar sempre em tarefa, fazendo um monte de coisa, com um monte de responsabilidades ao mesmo tempo. E aí, como a gente tem pernas, não tem braços, nem tem cabeça para fazer tudo o que nós esperamos e tudo que nós achamos que os outros esperam de nós, aí nós nos menosprezamos, ficamos tristes, deprimidos, não nos amamos. E também caímos na tentação de, até quando a gente quer fazer esse serviço, quer ajudar os mais necessitados, a gente entrar em processamento multitarefa, concomitante. Numa hora a gente está repassando uma rocha assinada a favor das mulheres orientadas em Zâmbia. Numa outra hora nós estamos comentando sobre o tráfico de pessoas e órgãos no leste europeu. Ao mesmo tempo nós estamos escrevendo uma carta para a Embaixada dos Estados Unidos para protestar sobre não sei o que, acompanhando na televisão um relato dramático de 24 horas de uma pessoa que foi sequestrada. E aí o que acontece? A gente não consegue se dedicar a nada. Nenhuma dessas causas a gente realmente se dedica por inteiro, de todo o nosso coração. E o risco é que a gente acaba matando o sentido dessas coisas por superinformação. E aí chega uma hora que a gente liga a televisão, vê sofrimento, vê tristeza, vê dor, vê calamidade e não reage àquilo ali. Porque a gente já viu tanto, já viu tanto, já falou tanto, já está querendo saber aquilo ali tanto, que você começa a olhar e começa a achar tudo muito natural. Aquelas coisas que estão acontecendo aí são todas muito naturais, o mundo é assim, não dá para mudar. Por isso, vale para esse ato de amor ao próximo lembrar que ele é também um amor por inteiro. E aí é interessante lembrar que o mandamento fala amar o próximo, não os próximos. Isso não significa que a gente deve escolher uma pessoa, olha, eu vou escolher uma pessoa só para amar, o resto se lasca, o resto eu não vou me importar com essas pessoas. Mas isso mostra que a gente não tem pernas e braços para fazer tudo pelo mundo inteiro. A gente só trabalha no serviço da caridade em conjunto. E se cada um de nós, que somos amantes da justiça, conseguimos nos dedicar por inteiro a algumas pessoas, a algumas causas, que sejam, eu acho que nós já conseguimos avançar bastante. Eu acho que é aí que é o mote do porquê a igreja. Porque na igreja a gente pode pelo menos trabalhar em conjunto. A gente pode se associar de alguma forma para a expansão desse reino de Deus. A essência desse amor que nós precisamos viver, ela está contida nesse sacrifício maior de Jesus, que é a vida em abundância. Se a gente puder trabalhar um pouquinho, mas um trabalho com toda a nossa dedicação, sem fazer mil coisas ao mesmo tempo, muito atento às necessidades daquele grupo, daquela pessoa, daquela criatura, tentando prover vida em abundância, nós teremos vida em abundância também. E se nós todos nos unirmos fazendo isso, a humanidade terá vida em abundância.
Porque, embora fossemos poucos, podemos ser muitos. E é aí que reside a salvação. É aí que nós estaremos amando a Deus. E é aí que o ciclo recomeça. Amém.